Existe uma idade ou um momento certo para falar sobre sexualidade com as crianças? Desde que ele comece a entender, você vai ter que começar a explicar, né? Claro, saber a forma de explicar, né? Geralmente eles ficam com dúvidas, mas às vezes eles não perguntam aos pais, né? E então a gente deve observar e sentir a necessidade deles, né? E conversar bastante com eles a respeito disso, para que eles se sintam bem informados e protegidos também, né? Há anos atrás era mais difícil esse contato dos pais e filhos, né? Para muitos pais, principalmente aqueles de primeira viagem, iniciar esta conversa com os filhos pode ser um tanto delicado. O problema é que este tema ainda é considerado tabu para muitos adultos. No meu tempo era diferente, né? A gente começava, quando já tinham as meninas 10, 12 anos, né? Elas começavam a ficar mocinha, a gente começava a explicar o que era a sexualidade, né? Mas hoje eu acho que já tem que começar cedo mesmo. A sexualidade faz parte da vida das pessoas. Está presente desde que a criança nasce. Para esta psicóloga, não existe uma idade ideal para iniciar este bate-papo com os filhos. Os pais devem encarar este tema com maior naturalidade, dar atenção e responder às primeiras dúvidas dos filhos, de maneira simples e sem inventar histórias. A partir do momento que a criança começa a ter curiosidade, vale a pena você começar a introduzir o assunto da sexualidade. Mas você está falando com uma criança de 3, 4, 5 anos a respeito de sexualidade, você não está falando para ela sobre fazer sexo, mas você está explicando sobre o corpo dela, você está prevenindo, na verdade, as dúvidas para que ela possa ter mais segurança, né, com relação às descobertas que ela vai fazer do seu corpo. Ela pode ter curiosidade e ela pode conversar com os pais, ela tem que sentir esse canal de diálogo muito aberto, para ela poder ter segurança de perguntar. Só que falar numa linguagem acessível e, obviamente, não antecipando dúvida. Você não precisa dar todas as informações a partir do momento que surgiu a primeira dúvida na criança. Você tem que tomar cuidado para entender qual é o grau de maturidade que ela tem e o que você precisa falar. Se em algum momento você se deparar com uma dúvida que você não sabe o que fazer, não adianta mentir. Seja sincero, porque ela vai saber que você está mentindo. Criança não tem, né? Então você tem que assim, olha filho, agora eu não sei, mas eu vou pensar e depois eu te falo. E fala. Porque às vezes os pais enrolam achando que a criança vai esquecer. Na verdade, ela não esquece. Ela pode até não te perguntar de novo, mas ela vai saber que foi enrolada. E aí ela vai ter curiosidade de perguntar fora. Juliane já passou por apuros com as filhas. Pergunto tudo. E como responder a tantas curiosidades? Existe um vocabulário adequado? Para muitos pais, a dificuldade está em encontrar uma linguagem adequada para iniciar esse diálogo com os filhos. A orientação é observar a maturidade da criança. Um monte de livros escritos, né, numa linguagem própria para as crianças que os pais podem fazer, né, primeiro ler, depois ler junto com a criança, para você também usar uma linguagem que a criança tenha condições de entender e que você saiba do que ela está falando, porque quando surgir a dúvida ela vai saber que pode perguntar para você. Então, assim, todos os temas que ela tiver oportunidade de perguntar para os pais, ela não vai buscar fora. E tudo que se faz escondido é mais perigoso. Então, sempre a gente tem que buscar dar informação para prevenir o risco. Pesquisas indicam que crianças que possuem um diálogo aberto com os pais tendem a iniciar a vida sexual de maneira mais tranquila, destaca Franciele. Porque ela não tem tanta dúvida, então ela não tem por que buscar. Então a maioria das dúvidas ela já sanou antes, lá, né, conversando em casa. Porque se na primeira dúvida que a criança tiver, você ou não responder, ou brigar, na outra vez ela não vai te perguntar. Então ela tem que sentir que ela pode confiar em você. Isso é extremamente importante.